Fala pessoal, vou fazer um tutorial aqui para vocês verem comigo como fazer a conexão com o Tia Portal e o nosso Node-RED usando o OPC UA, tá? Então vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai utilizar isso através de uma ferramenta chamada UA Expert. Vamos aqui criar um projeto novo, abrir aqui o nosso Tia Portal. E também vou abrir aqui o PLC Sim Advanced, tá? Se ele abrir aqui, vou criar um projeto novo. Chama ele aqui de OPC UA 01, tá? E vou vir aqui em criar. Vou abrir também aqui o nosso PLC Sim, como eu falei, PLC Sim Advanced. Ele já está aberto aqui com o OPC UA teste, tá? Eu vou criar uma nova instância. Vou chamar isso aqui de teste, na verdade, OPC UA 01 para ficar igual o nome que eu coloquei lá, tá bom? Aqui eu vou dizer que o IP que eu vou utilizar é o IP 192.168.0.1. Pode ser qualquer IP aqui, tá pessoal? Eu vou usar esse, mas pode ser qualquer um outro. Então aqui é 255.255.255.0, aliás, tá? Vou fechar esse outro aqui e vou startar esse agora que eu criei aqui, chamado de OPC-UA 01. Muito bem. Enquanto ele starta aqui, eu vou vir aqui no device, tá? Vou adicionar um novo device. Esse device aqui vai ser o 1500, já que eu estou usando o simulador PLC Sim Advanced, tá? Então tem que ter a CPU aqui da linha 1500. Vou clicar aqui nessa segunda CPU, nesse modelo aqui é a versão 2.9. Vou colocar ele lá, na verdade, compacta, já está aqui, tá ok? Então, vamos adicionar aqui. Ele vai abrir a nossa CPU. E aí a gente vai fazer as configurações necessárias para que a gente possa utilizar o OPC aqui UA no Tia Portal. Primeira coisa, eu vou desmarcar aqui a questão do password, tá? Aqui eu vou deixar, vou modificar e aqui eu vou colocar com acesso completo. Vou finalizar aqui. E aí a gente já tem a nossa CPU já configurada. Agora nós precisamos agora fazer alguns, na verdade não configurada, nós temos aquela escolhida, vamos configurar agora, tá? Primeiro ponto é vir aqui no nome da CPU que eu criei, dar um direito do mouse aqui e vir em propriedades, vir aqui em proteção e nessa aba marcar essa caixa aqui, que permite a simulação com o PLC Sim Advanced, tá? Vou dar um OK aqui. E depois eu vou vir aqui com o direito do mouse novamente, vou vir aqui em propriedades dela e vou procurar aqui essa aba chamada proteção e segurança. Nessa aba proteção e segurança eu vou marcar essa função aqui, que é para permitir a conexão com parceiros remotos, tudo bem? E aproveitando que eu já estou aqui nessa aba, eu vou clicar aqui em OPC UA e vou vir aqui embaixo e vou procurar essa opção que é para ativar o OPC UA Server. Então cliquei aqui, vou ativar ela e nós vamos descer um pouco mais aqui e esse cara aqui é o que a gente vai utilizar para fazer a nossa conexão com o Node-RED, tá? Então vou dar um Ctrl C aqui, vou abrir aqui um arquivo de texto chamado aqui com esse número, esse endereço, tá? Vou deixar ele aqui salvo para quando a gente precisar usar ele. Baixando mais um pouquinho aqui, a gente vai vir aqui e vamos desmarcar essas duas opções aqui, ó, de segurança, tá? Política de segurança que eu não vou utilizar aqui. Eu vou deixar aqui sem política de segurança ou marcado aqui não seguro, no security, tá? Deixar aqui tudo prontinho. Aqui já está finalizado. E agora, por fim, eu venho aqui nessa última opção aqui, ó, onde tem Runtime Licenças, e vou marcar essa opção aqui para liberar uma licença baixa aqui, né, com poucas conexões aqui para o OPC UA, tá bom? Isso é para demonstração só. Vou dar um OK.
E aí fiz isso, vou salvar o meu projeto, posso vir aqui e compilar, ver se tem algum erro. Não tendo erro nenhum, eu preciso agora criar as nossas conexões para fazer isso acontecer, para trocar os dados aqui, tá? Eu vou vir aqui em Programa Blocks, vou vir aqui em Adicionar Novo Bloco, tá? Adicionar New Block. Vou criar aqui um DB e vou chamar esse DB de OPC UA. Vou dizer que ele é automático, tá? E vou dar um OK nele aqui. Nesse DB eu vou criar algumas variáveis. Vou chamar isso aqui de var1, var01 do tipo booleana, var02, essa aqui vai ser do tipo inteiro, e essa outra aqui, uma var03 do tipo real. E aí, vou dar agora aqui direito do mouse nesse cara, e vou vir aqui em propriedades, e vou marcar essa opção aqui de atributos, Optimize Block Access, para que eu possa ter os endereços iniciais aqui, já como offset desse bloco, tá? Vou vir aqui em compilar, e ele já gerou para mim os endereços que eu vou precisar usar nessas variáveis que eu criei aqui, tá bom? Feito isso, vou salvar meu projeto, vou vir aqui e vou dar um download para o device, tá? Nesse download aqui, como eu estou com o meu PLC Sim Advanced aqui já conectado, ele vai vir aqui, eu vou escolher aqui a minha placa do PLC Sim Virtual Adapter, aqui que eu vou fazer a conexão, vou dar um Start Sys, ele vai procurar a CPU virtual que eu criei, já encontrou ela aqui, e aí eu vou fazer um load para o CLP, tá? Considerar seguro, vem aqui e já temos o load aqui do sistema. E aqui eu vou dar um start no módulo, tá? Tudo bem? Feito isso, eu já tenho aqui as variáveis que eu criei, já tenho aqui o projeto funcionando e aí agora eu preciso testar, ver se essas variáveis estão disponíveis para jogar lá no Node-RED, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou usar um software chamado de WAXpert. Ele vai fazer justamente a verificação dessas variáveis que eu criei ali para a gente fazer a conexão, tá? Então, para isso, eu vou vir aqui nesse maisinho, que é o nosso servidor, né? O nosso server. Vou vir aqui e vou adicionar, esse aqui já tinha sido criado, vou remover e fazer de novo, tá? Vou adicionar um novo servidor de OPC aqui, que já está na rede, tá? Se vocês observarem bem, vou também tirar esse aqui que eu já tinha feito, eu vou vir aqui e vou dar um duplo clique aqui, ó, para descobrir aqui um novo, para customizar aqui um novo acesso servidor, tá? 2 cliques e aqui eu vou colocar aquele nosso endpoint que eu coloquei aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Dá um OK. Quando eu fiz isso, ele já buscou para mim o Simatic E7500 com aquele endereço. Já está aqui sem segurança, vou dar um OK. Ele pergunta se eu confio realmente nesse servidor, mesmo sem certificado. Eu vou dizer que esse certificado aqui é válido e vou dar um continuar, tá? E aí ele já conectou para mim aqui e automaticamente já apareceu aqui os meus dados aqui do CLP, aqui embaixo, tá? Então se eu vier aqui e vir em PLC1, se eu vier aqui em Datablock, foi o que eu criei lá, apareceu o meu Datablock aqui, é o PCUA, e apareceu as minhas 3 variáveis que eu criei. Vou selecionar as 3 variáveis e vou jogar ela para cá. Aqui já apareceu as variáveis, dizendo aqui que está em good, né? Ou seja, conectados, já estão aqui, mostrando para a gente aqui que elas já estão recebendo informação ou trocando dados ali, tá? E aí eu também cliquei aqui agora nessa parte view para mostrar os atributos das variáveis. Porque a gente vai precisar desses atributos para fazer a conexão com o Node-RED. Então aqui já está o endereço que a gente vai usar, esse Node ID é o que a gente vai usar para fazer a conexão aqui dos 3, tá? Da variável 1, variável 2 e variável 3. Observe que o que muda aqui é só o finalzinho, né?
da variável que está aqui, ó, var1, var2 e var3, o que vai mudar esse finalzinho aqui das variáveis, tudo bem? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o nosso Node-RED, eu vou vir aqui pelo prompt de comando, vou abrir aqui o prompt de comando, e eu vou abrir, pessoal, o nosso Node-RED usando uma forma um pouco diferente do que vocês já devem ter visto por aí, tá? Eu vou digitar aqui Node, -red, -u, e vou chamar uma instância nova desse Node-RED aqui para a gente fazer como se tivesse o meu Node-RED zerado, tá bom? Então vou vir aqui, Node-RED -u, e vou colocar aqui OPC UA01 também, tá? E vou dar um Enter aqui, ó. Ele vai abrir a nossa instância do Node-RED. E aí eu vou poder aqui vir agora no meu navegador e chamar o Node-RED aqui, digitando 127.0.0.1, 2.1880 e dou um Enter aqui. Observa que ele vai criar aqui o Node-RED e a versão que eu estou usando é o Node-RED 4.0, tá? E aqui ele fala das mudanças que tiveram, não precisa fazer nada aqui, eu vou só fechar aqui e vou agora colocar as nossas leituras que eu preciso para fazer lá no nosso sistema. Vou colocar aqui o inject, para a gente injetar um valor. A primeira função que eu vou usar aqui é essa função OPCUA item. E aí, como é que eu fiz para instalar esses caras também aqui, ó, e OPCUA client, tá? Eu vim aqui onde tem essas três barrinhas, gerenciar palette, e aqui instalar, eu digitei aqui, ó, OPCUA. Aí ele vai aparecer para mim aqui o Node-RED com trip OPCUA, tá? Já está instalado, eu estou usando essa versão aqui instalada, não precisa alterar ela. Ou se você quiser instalar a sua, é só fazer desse jeito aqui e aí você instalaria ela aqui, tá? Tudo bem? Beleza, está instalado aqui. Eu vou colocar aqui para a gente ver na nossa tela o debug aqui também. Muito legal. Então aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever primeiro nessa variável que tem aqui, ó, do tipo inteira, tá? Que está aqui mostrando. Eu vou fazer uma escrita nela aqui, para vocês verem ela funcionando. Então vou copiar esse primeiro dado aqui, o Node ID, vou dar um copy. Vou vir lá onde tem o nosso Node-RED e aqui onde tem esse item, eu vou justamente colar aquele item lá que vem naquele ID, tá? Só que eu vou usar o primeiro. Deixa eu ver aqui, o primeiro é uma bolena, não vou usar o segundo realmente, que é o inteiro aqui, tá? Então vou deixar esses dois aqui e ela é do tipo inteiro com 16 bits aqui, tá? Posso dar um nome se eu quiser, se não, eu vou dar um feito aqui. E agora vem a parte de conexão do OPCUA Client. Então eu preciso agora colocar aqui o nosso endpoint. E o nosso endpoint a gente já viu que é esse aqui que eu peguei lá do CLP. Dá um Ctrl C aqui. Vim aqui no lápis, na linha maisinho, e vim aqui adicionar o nosso endpoint. Tá? Colocar ele como sem segurança, sem política de segurança, sem modo de segurança também. Anônimo aqui. Vou dar um adicionar. E aí é o seguinte, eu quero escrever na variável, não vou nem ler aqui, tá? Eu vou colocar aqui um write, que eu quero escrever nela, e vou dar um feito aqui, ó. E aqui, nesse cara, eu vou dizer que eu vou escrever um número nele aqui. Vou mudar isso aqui para number, ou número, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 250 e vou dar um enter aqui. Aliás, vou dar um feito aqui. Vou conectar agora esses nossos fluxos aqui, né? Esse aqui para até esse cara, vou conectar esse aqui até esse cara e esse aqui no debug e vou implementar. Opa, deu o endpoint com erro aqui, tá? Então dá 2 cliques aqui nele, vou vir aqui, pessoal, e vou tirar essas opções que está aqui. Eu vou apagar todas elas, vou dar um feito aqui e vou voltar lá naquela parte do lápis, ver se está tudo ok, vou atualizar e vou dar um feito novamente e implementar. Agora sim ele conectou, tá? Essa parte aqui você não precisa ter nenhum valor, as mudanças foram alteradas aqui, né? Esse nó aqui do OPC nessa biblioteca foi alterado, então basta que você deixe isso aqui
em branco que ele funciona, tá? Como aconteceu aqui agora. Vou zerar isso aqui de novo, beleza? E vou dar aqui um inject. Olha só, quando eu fiz o inject, ele deu a palavra good, significa que ele escreveu lá no nosso item, tá? Quem é o nosso item? Era essa var 2. Então, se eu for lá no CLP e aqui colocar ela para visualizar, se eu colocar um Go Online aqui, deixa eu atualizar aqui o nosso amigo aqui, ó. E aqui nós temos agora a variável 2 com valor 250. Então, já conseguimos fazer a conexão aqui com o nosso Node-RED, tá? Vamos dividir aqui a tela, colocar esse cara aqui, em vez de 250, vou colocar 350 aqui, vou dar um feito aqui. Vou implementar aqui, pessoal, e vou dar um inject. Olha só, aqui tem 250. Quando eu implementar, olha só, ele já mudou para 350. Então a conexão foi estabelecida, ou seja, já estou escrevendo aqui no nosso Node-RED e ele está mandando esse dado aqui para o TIA Portal. Pelo CLP aqui, pelo PLC Sim Advanced aqui, né? Com a conexão via TCP/IP. Tudo bem? Vamos modificar agora isso aqui, ó. Dá um Ctrl+C, um Ctrl+V. E agora eu vou colocar esse cara aqui para ele fazer um armazenamento temporário. Vou dar um feito aqui, ele vai dar um inject aqui, né? Na verdade. Deixa eu colocar aqui como sendo um inject, registro de tempo, aqui, feito. E aqui esse cara agora, eu não vou mais colocar o var2, eu vou querer agora ler o que está aqui nesse var3, tá? Então vou agora mudar apenas esse número aqui, ó, que é a variável 3, só que essa variável 3 é do tipo real, ou seja, é um tipo flutuante. Então vem aqui e coloco aqui, ao invés de inteiro 16, eu vou colocar aqui do tipo float. Vou dar um feito aqui. E isso aqui não vai mudar, é a mesma conexão, só que agora ele não vai ser mais write, ele vai ser read, ele vai ler o valor que eu tiver lá, tá? E aí para fazer isso aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que alterar esse valor ou apenas ler ele, tá? Se eu vier agora e der um implementar e der aqui um apply, né? Ou seja, se eu injetar um valor, ele mostrou o valor zero que tem aqui no meu TIA Portal, né? O valor que já está aqui, né? Do jeito que está aqui, se eu colocar outro valor, vamos ver se eu consigo. 25.25, dá um OK. Se eu der um aqui, olha só, já tenho agora o valor sendo escrito. Então mostrei aqui, pessoal, que é possível fazer as conexões de um ou do outro, ou de qualquer outra variável que você tenha ali no TIA Portal, tanto com a escrita quanto a leitura, tá? Então espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Ah, detalhe, pessoal, para não esquecer. Da mesma forma que eu estou conectando lá, eu posso ver também que aqui, ó, no meu Expert aqui, eu estou recebendo os dados e também enviando dados, tá? Se eu vier por aqui também e colocar os valores aqui, eu posso também fazer essas modificações que foram colocadas ali. Leituras e escrita também, conforme o esperado, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 50.25, contrário aqui, eu escrevi 50.25, vamos ver lá, no TIA Portal, 50.25. E se eu for ler aqui também agora, olha lá, 50.25. Então dá para fazer os testes aqui que vocês precisarem e fazer as devidas conexões com o nosso CLP, aí buscando dados, né, via Node-RED e usando o APC-UA da forma que eu mostrei para vocês aqui, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários, tá bom? Obrigado e até uma próxima aula, pessoal.